formas de nós sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Eu ministrei no domingo passado como você ouvir Deus, né? Aonde que Deus fala, né? Para a gente ter um entendimento de que maneira nós podemos nos relacionar com Deus. Muitas pessoas estão anos na igreja, mas não tiveram esse entendimento. Por isso que é importante conhecimento revelado, ensinamento, para abrir nosso entendimento, para aprimorar o nosso relacionamento, porque Deus, Ele deseja nos levar em níveis maiores. Então falamos muitas coisas, muitas maravilhas, valores para a nossa vida, que gera crescimento e avivamento espiritual. E uma das coisas que eu toquei pela manhã é o seguinte: querido, tudo que você venha fazer, apresente a Deus em oração. Isso é uma maneira, uma forma de você ser conduzido por Deus. Pessoas que não oram por nada, né? E nós precisamos orar por tudo. Seja as pequenas coisas mais simples e sejam as mais complexas, Deus tem o interesse de nos ajudar. Você vai sair pela manhã, apresente o teu dia a Deus. Senhor, que meu dia possa ter uma unção, onde o Senhor possa dirigir meus passos, para que ele possa ser construtivo, edificante, para que possa ser um dia promissor. Me ajuda, Senhor, a administrar meu tempo. Quando você ora a Deus, você está declarando dependência dele. Quem não depende de Deus não ora, porque já se basta a si mesmo. Mas quando nós entendemos que tem um Deus que se interessa por nossa vida e deseja ser um participante ativo da minha história, tudo que eu venho a fazer, Deus, Ele se interessa. Deus, Ele quer me ajudar. O Espírito Santo, um dos seus nomes que você encontra na Bíblia, se chama ajudador. É aquele que me ajuda. Conselheiro é aquele que me dá conselho. Às vezes, meu irmão, ficamos desbaratados com tantas coisas, buscamos conselho de homens, ímpios, pecadores, pessoas que não têm uma unção para ministrar sobre a nossa vida, pessoas que não têm uma verdade revelada e que nos gera até mesmo confusão. Mas se Deus, Ele deixou o conselheiro, Ele disse, para que vocês não fiquem órfãos. Você não é um desamparado, você não é uma pessoa sozinha, solidária ou esquecida, pois a palavra do Senhor fala que o seu nome e o meu nome está escrito na palma das suas mãos. Agora eu preciso convidar para a minha história. Senhor, esse momento, esse posicionamento, esse investimento, o Senhor está nesse negócio? Porque nem tudo aquilo queremos é ouro, irmão. Às vezes a gente entra num barco furado e quando o barco está naufragando, a gente lembra que Deus existe. Deus me socorre. Mas Ele já queria te socorrer antes do acidente. Mas quando a gente começa a exercitar isso e ser treinado, e o maior desafio da igreja é ser guiado por Ele. Quantos casais estão brigando, entrando em guerra porque um quer uma coisa e o outro quer outra, e não entende que Deus tem a revelação daquilo que é melhor para ele, para o casal. Mas a gente puxa para um lado, puxa para o outro, é briga, confusão, a gente gasta energia, força, onde Deus, Ele tem toda a sabedoria, porque se Ele promoveu o casamento, essa instituição, Ele tem um manual prático para que essa instituição venha a dar certo. Então vai, meu irmão, aquele que criou, vai naquele que idealizou. Quando você queima lá um aparelho doméstico, quando dá ruim o negócio, você vai na assistência técnica, porque lá tem um especialista. Deus é especialista da vida. Ele tem a fonte, o recurso, tudo quanto você precisa. Agora nós muitas vezes fugimos de Deus. Se deixamos levar pelas emoções, pelos desejos, pelo aquilo que nossos olhos humanos estão vendo, onde Deus está todo o tempo na pessoa do Espírito Santo para me oferecer conselhos. Então tudo que você fizer, a forma de ser guiado, meu irmão, você vai mexer no teu carro, ora a Deus. Você vai comprar um produto, ora o Senhor para que você venha fazer uma boa compra e não ser onerado. Deus vai te sinalizar e vai mostrar o caminho. Então nós temos esse amigo chamado Espírito Santo, que é a voz de Deus dentro de nós. E falando sobre avivamento, querido, eu quero que hoje, algo que Deus me tem falado no meu espírito na semana, falando. E Deus, Ele está falando sobre qualidade de tempo.
Quantos aqui desejam uma vida avivada pelo poder de Deus? Diga glória a Deus. Catuca teu irmão e fala assim: meu irmão, você precisa então entender isso. Você precisa contabilizar o seu tempo. Se o teu tempo está sendo um tempo de qualidade, ou se não, você tem desperdiçado o tempo que Deus lhe deu. Querido, escute uma frase que, como todos os líderes, eu creio, pastor, aqui, todos os pastores veem isso, ouvem isso, de muitas ovelhas. Pastor, se eu tivesse mais tempo para buscar Deus, para servir a Jesus, o meu tempo está tão difícil. Deixa aqui te ajudar. Fala para o seu irmão: Deus 24 horas para mim, para você e para o pastor. Deus não é injusto de dar um tempo menor para você e para outro maior. Então, entenda bem, o problema não é a questão das 24 horas do dia. A questão é de que maneira estou administrando meu tempo. Primeiro, tudo aquilo que tem valor para você, isso se chama prioridade. Você vai arrumar tempo nessa coisa. O que é prioridade? É tudo aquilo que você valoriza. Se Deus está na lista da sua prioridade, e o nosso dever como cristão, sabedor que sem Ele nada somos e nada podemos fazer, Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa lista de prioridade. Que quando nós tiramos, removemos Ele do centro, nós estamos dizendo a Ele que Ele não tem um valor devido para nós. As outras coisas têm mais valor do que Ele. Como eu falo sempre, em Mateus 6,33 fala: busque em primeiro lugar, não é isso? A minha justiça, e as demais coisas vos serão. Ele fala isso e nós aprendemos que Ele pede isso a nós, não porque Ele é egocêntrico, Ele quer muita adoração, Ele quer ser bajulado, não é isso não. Ele pede o nosso primeiro lugar para a gente não se perder. Porque quando o homem remove Deus do primeiro lugar da sua vida, consequentemente lá na frente a fatura chega e ele se perde. Então, como cristão sabedor disso, irmão, eu quero hoje ensinar você algo que isso pode mudar a sua história, que pode gerar maturidade espiritual e te levar a níveis maiores, aonde Deus sonhou, a projetos de Deus que talvez você nunca imaginou a viver, porque Deus faz isso. Deus te leva em lugares que você nunca imaginou estar. Quando você permite Deus ser Deus. Então, querido, eu quero aqui começar a falar de um testemunho que me impactou muito. Eu li esse testemunho nessa semana, já li algumas literaturas desse líder cristão chinês que já está na glória. Eu já li alguns livros, fui muito abençoado através de literatura, mas eu não conhecia o seu testemunho. E Deus me botou uma curiosidade de pesquisar a sua história. Hoje, graças a Deus, tem internet aí que dá para usar para muita coisa boa. Entrei, pesquisei, estava lendo o testemunho de um grande líder chinês que aos 17 anos, quando estava fazendo a sua universidade, buscando ali uma carreira universitária, se formar, aos 17 anos, quando ele estava estudando na sua faculdade, ele teve um encontro com o Senhor. Deus alcançou de tal maneira que o seu coração se encheu de alegria, aonde ele se tornou um grande evangelista, aonde ele acabou tomando uma decisão de abrir mão da sua carreira universitária para se tornar um grande evangelista. Um homem apaixonado por Deus, apaixonado por almas. Esse jovem, no local onde residia, a cultura dizia que quando tinha um momento em sua vida que ele era impactado ao ponto de ter uma vida transformada, ele poderia mudar o seu nome. Era algo cultural. Interessante, né? E ele, por ser impactado pela graça de Deus,
pela obra de Cristo, pela cruz, por esse grande amor de Deus revelado através de Jesus. Ele muda o seu nome e depois ele adota lá na frente o nome em inglês chamado Watchman Nee. Watchman Nee se tornou um grande líder, começou na igreja metodista, e quando ele começou a ter um entendimento, isso, meu irmão, por volta de 1940, o cara começou a ter um entendimento da palavra, ele começou a frequentar uma igreja metodista, uma igreja muito abençoada, mas ele viu que aquilo que a igreja, as denominações, estavam trabalhando de uma forma que via que não estava nada a ver com o Evangelho. 1940, Mateus. O cara, igreja não é isso não, gente. Igreja não é só comer aqui a palavra, ser um consumidor, não. Igreja é se tornar um discípulo e ajudar aqueles que estão lá fora. Eu estou abençoado, estou salvo, mas espera aí. Ele falou, as denominações não estão vivendo o Evangelho de Cristo. Meu irmão, cara, isso lá atrás, meu irmão. Ele começou a realizar um trabalho, começou a alcançar muitas vidas, e chegou ao número de 3.000 almas. E quando chegou a 3.000 almas, Deus ali deu já uma visão para ele, com certeza, uma sabedoria. Eles viram esse 3.000 por 15. Teve 200 grupos, aonde chamou pequenos rebanhos. E esses grupos se tornaram, olha, na sua casa você vai alcançar o seu vizinho, o seu amigo, você vai falar o amor de Deus para essas pessoas. Que visão. Passou um tempo, ele chegou com 470 grupos. Só que na China, onde ele estava, começou a entrar ali o comunismo. E o comunismo ali começou a imperar de uma tal forma que começou a perseguir os cristãos da época, as igrejas. Eles criaram uma agência a respeito dos assuntos religiosos, onde o governo dizia o seguinte: olha, aquele que é pastor líder tem que agora andar na nossa cartilha. Vocês não podem pregar tudo não. Você não pode ter muito grupinho, porque isso aí pode se rebelar contra nós. Então nós vamos governar. Você pode até pregar, mas não pode pregar tudo. Começou a ter uma perseguição ferrenha, onde muitos ali estavam sendo induzidos a ser expulsos da China. Saiam daqui então. Mas eles permaneceram fiel a Jesus, pregando a palavra, ao ponto ali de ganhar uma sentença. Vão prender todos esses caras aí que estão pregando esse Jesus, e vão ter uma prisão de 15 anos. 15 anos vão ficar presos. Por volta do ano 1952, Watchman Nee, muitos dos líderes, homens, mulheres, cristãos, servos de Deus fiéis, foram presos. 15 anos. Quando estava próximo de cumprir a sua pena, eles aumentaram a pena, ampliaram. Você vai ficar mais preso. E quando já estava, depois dessa pena ampliada, fizeram um convite poucos dias antes, algum tempo, para sair da cadeia, alguns anos talvez, e falaram: olha, se você parar de pregar Jesus, você está livre hoje. Ele falou assim: eu não vou parar de pregar Jesus Cristo. E mesmo com a pena ampliada, próximo de sair da cadeia, muitos acreditam ali, tem evidências que ele foi morto antes de sair da cadeia. História maravilhosa de um servo que impactou a geração, deixou legados, vários livros, onde marcou uma história, vidas foram alcançadas. E a questão é que eu quero começar essa mensagem com esse testemunho, perguntar para você: essa vida diante dos olhos de Deus valeu a pena? Eu acho que você não entendeu o testemunho, quer pôr de novo? Diante dos olhos de Deus, essa vida, o legado, o que ele deixou, as vidas que foram alcançadas através desse homem de Deus, não valeu a pena essa vida? É sobre isso que eu quero conversar com você, meu irmão. Vamos lá.
O tema dessa noite, diga para o seu irmão: contabilizando os nossos dias. A palavra do Senhor, eu quero aqui começar com o Salmo 90. E esse salmo é considerado os mais antigos da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Esse salmo, grande parte dos salmos, o salmista maior, o salmista maior é Davi. Mas existe salmo de Salomão, de alguns levitas, adoradores. Mas aqui eu quero começar falando sobre o salmo de Moisés, que na verdade é uma oração cantada. É uma oração onde ele está orando a Deus. E ele faz um pedido ao Senhor, que nós temos que ter isso em nossa vida, porque Moisés ele chegou a um nível de maturidade onde ele entendia que ele precisava viver na dependência de Deus, aonde os seus dias tinham valores para Deus. Amém, querido? Querido, um dos maiores bens que Deus nos deu é o tempo. Quando nós nascemos, começamos já, o relógio, o cronômetro foi acionado de uma forma o quê? Vai agora o quê? Das minutos a cada dia, não é isso? O tempo está passando. Mais próximo estamos do dia da volta de Cristo, ou do dia mesmo do nosso encontro com o Senhor, seja de uma maneira ou outra. Então o cronômetro foi apertado no dia que você nasceu. O tempo está passando. Tempo não se congela, tempo não se estica, não existe depósito de tempo. Ou seja, o tempo de hoje que eu não gastei está lá guardado, eu vou lá, vou pegar e vou gastar hoje. Não, meu irmão, não existe. Aquilo que você não alcançou ontem, o tempo que você utilizou ou não utilizou, da maneira que você gastou o seu tempo, não volta mais. Moisés, sabedor disso, e nessa oração ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Versão internacional NVI. A outra versão: ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Fecha teus olhos, querido, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, nós louvamos para este encontro. O Teu Espírito ministrador está neste lugar. Pai, nós estamos aqui somente para receber mais uma informação. Não estamos aqui para receber mais uma teologia. Estamos aqui não somente para dominar um conhecimento. Estamos aqui para ser dominados pelo conhecimento de Deus, para sermos dominados pela Tua Palavra, para sermos transformados pela unção do Teu Espírito, pois a Tua Palavra é Espírito e vida, Senhor. Produz os frutos para aquilo que ela está sendo enviada. Queremos ser transformados, Senhor, avivados. Aviva a Tua obra, Senhor. Para ter avivamento, eu tenho que saber administrar o tempo com a qualidade. Se quer uma vida avivada, uma vida próspera, uma vida espiritual frutífera, uma vida de resultado, precisamos de tempo com qualidade. Espírito Santo, gera vida, Senhor. Libera as revelações e a palavra de conhecimento. No nome poderoso de Jesus nós oramos, todos quanto crê, digam amém, amém e amém, queridos. Oração feita por Moisés, aonde Deus dá testemunho desse grande líder espiritual, que Moisés foi o homem mais humilde e manso que andou para essa terra. Claro que é após Jesus, né? Mas no princípio, quando você começa a ler a história, a biografia, a vida de Moisés, nós temos que começar no início. Quando olhamos para Êxodo capítulo 2, você começa a ler a passagem aonde Moisés, ele foi criado pela filha, de Faraó, e ela cuidou daquela criança. Moisés, o nome significado significa aquele que foi retirado das águas, quando as crianças estavam sendo mortas pelo próprio rei. E a filha de Faraó, quando estava ali naquele rio se banhando ali, viu aquela criança no cesto, teve afeição por ela, porque era um propósito de Deus.
E ela pega Moisés e começa a tratá-lo, adotou e cuidou, educou como um filho. Mas ele não era egípcio, ele era um hebreu. Deus estava no controle de toda a situação, ele cresce. E no capítulo 2, a Bíblia me fala que quando ele já era grande, a Bíblia me diz que ele se atentou pelo jugo que os egípcios colocavam sobre o seu povo. Porque também ele era hebreu, e o povo era hebreu, que estava sendo escravizado pelos egípcios. Moisés, quando olha aquilo, ele se atenta pelo jugo, e os egípcios ferindo um irmão hebreu, ele toma as dores. E naquele momento que ele toma as dores, querido, ele olha para um lado, para o outro, não vê ninguém, ele mata aquele egípcio. A primeira fase, Moisés estava em processo de crescimento. E qual é a fase que nós podemos rotular? A fase daquela que eu não posso. Não, perdão, aquela que eu posso. Eu posso fazer tudo, né? Quando começamos, às vezes, seu entendimento correto na casa de Deus, a gente acha que a gente pode fazer tudo. Ferir, eu vou ferir também, vou machucar. Aquele homem que não era guiado ainda por Deus, ainda não era manso, ainda não era humilde. Começou ali. E Faraó, quando descobriu o que havia acontecido com o egípcio, deu a sentença: vamos matar Moisés. Moisés, com medo, porque a sentença já foi dada, ele corre para o deserto. E lá já começa agora uma outra história. 40 anos no Egito, agora ele foge e está agora no deserto. Conhece ali Jetro, né? Que é o seu sogro. Casa com aquela mulher, começa a apacentar as ovelhas do seu sogro. Agora Moisés está vivendo uma outra fase. Ele aprendeu que devido àquilo acontecido, ele aprendeu aquilo que ele não devia de fazer, ou seja, o não posso. Começamos achando que podemos fazer tudo. Depois daquele momento, agora eu não podia ter feito isso. Há um momento ali que Deus se revela a ele numa sarça ardente, convidando agora para ele ser um líder do povo hebreu, em libertar o povo que estava oprimido do faraó, no serviço forçado da fabricação de tijolos. A angústia, a opressão, a dor daquele povo subiu a Deus, e Deus promove agora uma forma de salvar o seu povo, levantando agora Moisés e dizendo: tira a sandália do vosso pé, porque o lugar onde pisa é santo. Deus falando por meio de uma sarça ardente, algo sobrenatural, Deus chamando ele para se tornar um líder. E agora ele começa a entender essa nova fase da vida espiritual dele. Coisas que eu não posso, coisas que eu fiz que estava errado. Mas no momento em que Moisés escreve esse salmo, é no momento que ele já estava como líder e levando o povo à terra da promessa no deserto. E nessa terceira fase, ele faz essa oração de dependência: Senhor, me ajuda a contar os meus dias. Essa terceira fase agora é a fase onde que Deus pode fazer na minha vida. Ele começa agora a pedir sabedoria de Deus, para que ele possa ter maturidade para viver dias com sabedoria. Querido, a vida é uma só. Quantas pessoas estão pegando o seu tempo e jogando na lata do lixo? Eu vi um vídeo certa vez na internet, um rapaz conversando. Existem empresários milionários que têm fortunas que estão sobre o leito, porque acabou já o seu tempo de vida, em breve vai morrer. E a sua fortuna, a sua grana, o seu dinheiro não compra mais tempo que ele deseja, porque se pudesse, era comprado. E quantos de nós temos saúde, vida, a sabedoria na qualidade de um cristão, em ser dirigido pelo Espírito Santo? Aquele que não tem sabedoria, como disse Tiago, pede ao Senhor, porque Ele dará a todos aqueles que o pedirem, gratuitamente, abundantemente. E quantas pessoas têm tempo e não valorizam o seu tempo, ou então utilizam esse tempo de uma forma, meu irmão, que não se constrói? O que você está fazendo com o seu tempo?
Moisés, ele chegou no nível de maturidade porque essa oração, querido, é uma oração de uma pessoa madura. Me dá sabedoria para viver meus melhores dias. Me dá sabedoria para alcançar um coração sábio. De que maneira você está andando, meu irmão? De que maneira talvez você, minha irmã, está andando? O que você tem feito com o seu tempo? Ontem já passou. Você tem um presente e você tem um futuro. Mas tudo vai depender do teu hoje. Como você está administrando a sua vida com Deus. Queridos, a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 13, 11, e uma das coisas que eu entendo, quando eu começo a olhar a questão do tempo e a palavra, eu chego a uma conclusão. Quando você discerne o seu tempo, isso sinaliza que você está crescendo espiritualmente. Quando você discerne o tempo que você tem, aquilo que você faz com ele, isso significa que você está tendo maturidade espiritual. Pessoas que não discernem o seu tempo, jogam o seu tempo fora, ou em coisas que não edificam, que não são lícitas, que não te constrói, que não te aperfeiçoam, que não te edifica, isso sinaliza que somos pessoas infantis, que precisam crescer. Paulo, ele fala algo interessante, 1 Coríntios capítulo 13, 11, ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. A fase de menino faz parte da nossa vida. O problema não é passar por esse estágio. O problema não é ser menino. O problema é permanecer a minha vida inteira como menino. Eu preciso saber, meu irmão, porque Deus, como aqui Moisés ele pede: Senhor, me ajuda a contar os meus dias, contar os dias que valeu a pena, os dias ali que foram edificantes, construtivos, o dia ali que teu nome foi glorificado, o dia ali que eu fui produtivo, o dia ali que eu frutifiquei para a tua glória, o dia que eu testemunhei aonde vidas foram alcançadas, os dias que eu fui guiado e dirigido pelo teu Espírito, os dias que eu fiz diferença para ti. Oh meu Deus! Em Hebreus capítulo 5 fala, de fato, aqui o autor de Hebreus, eu creio que aqui é Paulo, não posso dizer, mas o autor de Hebreus, que é anônimo, diz o seguinte: de fato, embora a esta altura já devessem ser mestre, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, botei com letra garrafais, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Meu querido, aqui o autor de Hebreus está falando, embora a esta altura, a este tempo, já era para você ser mestre. Quantas pessoas estão impedindo o seu próprio crescimento, meu irmão? Quantas pessoas estão anos na igreja, 20, 30 e estão andando para trás? Aonde que tem que voltar os rudimentos? Cara, peraí, você lembra do princípio? Tem que ensinar novamente sobre temor, tem que ensinar novamente sobre santidade, sobre amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo. Tem que ensinar realmente tudo isso de novo. Você está em 20, 30 anos, tem que ensinar novamente que você deve ser fiel a Deus, tem que ensinar novamente que dízimo é do Senhor, oferta. Tem que ensinar novamente que congregar é importante para a sua vida espiritual. O tempo está passando. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Hoje tivemos aqui uma escola abençoadora, como todas elas são. Esse tempo de amanhã, você que não veio, dormiu, você perdeu, meu irmão. Você poderia ter mais uma porção e está crescendo. Sabe lá quanto essa mensagem vai voltar novamente?
essa revelação? E sabe quanto tempo você pode ficar sem ela? Hoje, talvez muitos aqui podem estar em shopping, vendo Faustão, sei lá, Luciano Huck. Mas essa mensagem que pode abrir tua visão e mudar a sua história, sabe lá quando vai ser pregada de novo? Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. E ele fala uma coisa interessante: embora esta altura, ou seja, embora este tempo, ou seja, você deveria já estar lá na frente, você está aqui. Aí ele fala: e como é que você cresce? Pelo exercício constante. Você não tem que parar, meu irmão. Nós temos aprendido nessa casa, segundo a palavra de Deus, que toda a obra que Deus faz em princípio que Ele tem para nós são constante, progressivo e crescente. Cresçamos na graça e no conhecimento. É de fé em fé. A caminhada justa é como a luz da aurora que vai brilhando a cada dia até o seu dia. Ela não se apaga, ela tem que brilhar mais. Quando estou entendendo, diga glória a Deus. Querido, eu tenho que entender que a minha vida, o tempo nessa terra, vai passar. O tempo dessa terra, ele é limitado. O que eu tenho feito com a minha vida, com o meu talento, habilidade, com a sabedoria que Deus me deu, é somente para mim, para as minhas motivações pessoais, para os meus interesses. O que você tem feito com o seu tempo para Deus? Sabe por quê? É isso que vai contabilizar naquele grande dia. Não é a quantidade de empresa que você tem, não é a quantidade de valor no banco que você tem, não é a quantidade de idioma que você fala. Mas como é que está o seu valor no céu? Quando você olha, está olhando algo sobre o Otimani, e me chamou a atenção algo interessante, no livro de Gênesis, pega a sua Bíblia aí, por favor. Abra no capítulo 3. Não é no capítulo 3 não, é no 4. No capítulo 4, você vai encontrar a história do primeiro homicídio da Bíblia, não é isso? Caim matou quem? Por inveja, por despeito. Abel ofereceu o seu melhor, Caim ofereceu aquilo que o sobrava, o resto Deus se atentou. Na verdade não foi a questão da oferta, mas pelo coração voluntário. Porque Deus não precisa nem de frutos da terra e não precisa nem de ovelha, porque tudo é dele. Por isso que o ato de se ofertar tem mais valor para nós do que o próprio Deus, porque você demonstra quem você honra. O dízimo, a oferta não é só devolução. O dízimo, a oferta é um princípio de honra. Quem é Deus para você? Porque você demonstra quem é o Senhor no seu coração. E nessa história aqui você conhece melhor do que eu. Caim, ele sai da presença de Deus e ele representa uma geração que não buscou o Senhor. Ele representa uma geração que viveu na sua auto-independência, não temia Deus. E quando você olha a genealogia de Caim, no capítulo 4, olha que interessante. Começa aqui, olha. Deixa eu ver se eu acho aqui, começar, papapá. Versículo 17, acompanha aí. Conheceu Caim a sua mulher e ela concebeu e teve Enoque. Não é o Enoque aquele que foi arrebatado não, hein? Ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Enoque nasceu Irade gerou Merujael gerou Metusael gerou Lameque, tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome dela era Ada, o nome dela era Zilá,
Ada teve Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas. Minha irmã vai falar de várias aqui, a genealogia de Caim, e falando, teve um, teve outro, teve um, teve um, fala uma sucessão da genealogia, ponto. Mas Abel é morto, e Eva teve outro filho, e teve que ter mais filhos. O outro filho que depois, que foi o substituto, escute, o nome Sete, que foi esse filho gerado após a morte de Abel, Sete significa o substituto. Sete deu origem a uma geração que permaneceu adorando a Deus. Aí você vê, quem é que veio lá na genealogia de Sete? Veio Enoque, aquele que foi tomado para Deus, aquele que andava com Deus. Veio Abraão, meu irmão. Enquanto Caim representa um povo que só buscou os seus interesses, não se prostrou diante de Deus, não adorava, não prestou culto ao Senhor, meu irmão, viveu para eles mesmos. Sete representa uma geração que adorava a Deus. Aí você vê a geração de Sete no capítulo 5. Versículo 6. Ele viveu 105 anos e gerou Enos. Ele viveu 7 depois que gerou a Enos 807. Foram todos os dias 912 anos e morreu. Viveu menos de 90 anos, gerou Cainã. Começou a falar aqui da geração, mas você está vendo a diferença de uma para outra, que tem uma e outra não tem? Deus conta o número de anos de Sete da sua descendência, mas não conta de Caim. O que significa isso? Senhor, ensina a contar os teus anos. Os anos que Caim viveu, Deus não contabilizou na sua história. Não ficou marcado, sabe por quê? Só viveu para ele mesmo. Mas uma geração que começou a buscar Deus, a adorar a Deus, né, de Enoque, Deus fez registro e contabilizou. Deus quer contabilizar o teu tempo daquilo que você faz para Ele. Ou podemos ver somente para nós mesmos. Querido, é algo tão impressionante que quando João capítulo 3 fala o seguinte: Jesus conversando com Nicodemos, Nicodemos era um mestre da lei, meu irmão, o cara tinha a palavra, mas não tinha vida. Vai dizer que o principal da sinagoga não manejava bem a Torá? O que eu posso fazer, rapaz? Sabe o que você pode fazer? Se você não nascer da água do Espírito, você não entra no reino. Meu irmão, não adianta ter letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. É deixar Deus ser Deus. Deus, quando te gerou, querido, Ele te formou para viver um propósito. Não é somente para você viver para você mesmo. E grande parte da igreja não entende isso. Só vive para o seu egocentrismo, para a sua vida pessoal, os seus sonhos, os seus projetos de vida. Isso não é evangelho. Deus te abençoa muito. Deus te deseja abençoar a noiva demais. Os seus filhos, Ele é pai, querido. Mas Deus também quer que você interaja com Ele, porque Ele tem um propósito a realizar através de você. E você vê uma genealogia que não foram contados dias, não foram contabilizados. E você vê uma geração de 7, onde representa aqueles que são adoradores, aqueles que nascem de novo. Então João capítulo 3, Jesus fala: olha, é necessário nascer de novo. Quantos aqui nasceram de novo? Sabe aonde Deus começa a contabilizar os teus dias que tem valor? Quando você nasce de novo. Você agora é uma nova? Você agora tem um propósito de Deus para viver. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim.
Porque o meu passado, o teu passado, ele lança no mar do esquecimento. Isso para Deus esses dias, ele não contabiliza, para ele não vale a pena. Quando você estava no pecado, quando você vivia longe dele, vivia para si mesmo. Mas agora, a partir do momento que você nasce de novo, ele fala: o teu nome agora está escrito no livro da vida, a verdadeira vida com abundância, o verdadeiro projeto que eu tenho para você. Antes você veio no tempo da ignorância, não me conhecia, andar pelos próprios caminhos como ovelha perdida, segundo o curso desse mundo. Mas agora eu transportei você das trevas para a minha maravilhosa luz. Eu te dou uma nova identidade. Eu sou teu pai e você é filho. Você é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Deixando as coisas que para trás ficam, eu vou avançando para aquelas que estão diante de mim. E se Deus tivesse que contabilizar os meus dias a partir do meu novo nascimento, que glorificam o que foi produtivo para Ele, quantos dias o Senhor tem contabilizado então? Existem pessoas na igreja, meu irmão, que em vez de amadurecer estão somente envelhecendo. Existem pessoas, irmãos, se é um novo nascimento, Deus zerou tudo a partir de hoje. Se tu tem 80 anos, se converteu com 80 anos, vai contar do 80 agora para cá. Se você tem 20 anos, você conheceu Jesus, entregou a sua vida dos 20 anos para cá, Deus quer contabilizar. E por isso que Moisés orava: Senhor, me dá sabedoria para contar os meus dias, que os meus dias possam valer a minha vida a pena, que possam glorificar o teu nome, que possa ser produtivo, frutífero, que através de mim outros possam ser alcançados. Isso é um novo nascimento, irmão. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Eu acho tão tremendo que lá em Êxodo, olha como é que as coisas acontecem. Na lei, isso aqui foi no momento quando foi instituída a primeira Páscoa. Páscoa significa pessar no original, que significa pular ali da marca, passar por cima. E você sabe por que os judeus tinham a festa da Páscoa, que eles celebravam? Foi o grande livramento que Deus deu, não foi? Do anjo da morte que passou por todo o Egito, porque foi uma praga que Deus enviou sobre Faraó, porque estavam impedindo de um povo adorar a Deus. Deus mandou uma praga das rãs, dos gafanhotos. Faraó endureceu o coração. E agora a última praga, a mortandade dos primogênitos do Egito. Mas Deus orienta o povo: olha, vocês que são meu povo, vocês vão pegar um cordeiro e pegar ali o sangue, aspergir no braço da casa, porque o anjo da morte vai passar por todo o Egito, e a casa que tiver a marca do sangue do cordeiro, essa será poupada. Em Hebreus capítulo 10, o autor diz, versículo 1, que tudo que aconteceu no Antigo Testamento era sombra daquilo que estava por vir, ou seja, apontava para Cristo. Ele é o Cordeiro Pascual que me libertou de toda maldição, que me purificou de todo pecado. Eu e você temos a marca de Cristo. A morte não tem mais domínio sobre nós. Mas no dia dessa instituição, Deus agora vocês vão marcar, porque esse dia está sendo registrado, evidenciado, que vocês são um povo meu, um povo santo, um povo separado, um povo adquirido, uma nação minha. E naquele dia foi instituído, e Deus fala para Deus: olha como é que é a coisa, olha o calendário, e fala agora para os judeus: este mês que estou começando a Páscoa, dando livramento para vocês, pois será o princípio dos meses. Tipo assim, ó, vocês vão contabilizar daqui para lá agora. Antes você era escravo, antes você não tinha entendimento, mas agora você é um povo meu. O Antigo Testamento se assombra daquilo que é o novo, que aponta para Cristo. Da mesma forma como é um novo nascimento, como Jesus falou para Nicodemos: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Deus vai contabilizar agora, a partir do teu novo nascimento, a sua nova história. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, Paulo escreve à igreja de Coríntios dizendo: olha, tudo aquilo que aconteceu no passado é uma ilustração,
que serve de exemplo para nós. Tudo aquilo que foi registrado, guardado, é para servir de exemplo nosso. Então, queridos, eu acho incrível que, da mesma forma, essa passagem no Antigo, e tem uma passagem no Novo Testamento que tem a ver com isso, que chama a parábola da vinha. A parábola da vinha diz o seguinte, eu peguei aqui os versículos, porque isso aqui que está dentro da visão que a gente está falando. Saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos. Aqui conta uma parábola, onde o proprietário daquela vinha, o dono, ele saiu ao encontro porque ele precisava, de trabalhadores para trabalharem na vinha. Jesus falando que o reino dos céus é comparado a essa parábola. Jesus usava as coisas naturais para explicar acerca das coisas espirituais, para facilitar o nosso entendimento e compreensão. Coisas que estavam adaptados, o cotidiano, o dia a dia. E Jesus utilizou essa parábola. Olha, o reino dos céus é comparado com o proprietário de uma vinha. O pai de família, que era dono de uma vinha, em outras versões, ele saiu bem cedo para buscar trabalhadores para esta vinha. Detalhe: viu outros que estavam o quê? Ociosos. O que é ociosos? Botei em parênteses. Em outra versão, fazendo nada. Outra versão, desocupados. Continuando, eles estavam desocupados na praça. E aí, mané, como é que tá? E aí? E aí, irmão, vamos tomar um? Vamos apertar um? Conversa fiada, senta aí com o teu papo. E aí, como é que tá a vida de fulano? Ih, rapaz. Vamos aqui, vamos botar o irmão aqui na berlinda, vamos cozinhar ele aqui na fofoca? Ociosos. Pessoas fazendo nada. Pessoas desocupadas. Na praça e disse: ide vós também para a vinha, dar-vos-ei o que for justo. Eles foram, saindo outra vez, perto da hora sexta, nona, ou seja, foi de novo, porque precisa mais gente para trabalhar na vinha. Falando, irmão, preciso de mais gente para trabalhar na vinha. A série é grande, né, pastora? E fez o mesmo. E saindo perto da hora décima, meu irmão, por 3 vezes ele fala de ociosidade. Encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todos os dias? Por que você anda desocupado fazendo nada todos os dias? Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Eu vejo uma geração completamente enferma. Quantos jovens perdidos por causa da ociosidade? Pai, dá a responsabilidade para os teus filhos. Mente vazia, já diz o ditado, é a oficina de Satanás. Muitos pais querem proteger muito seus filhos, estão criando os filhos, meu irmão, numa redoma de vidro, com uma geração completamente vazia e perturbada. Por causa do ócio, não faz nada para ninguém. E a gente acha que isso é amor. Deus não chama desocupado, irmão. Quando você olha para a história bíblica, Mateus, cobrador de imposto, Pedro, pescador. Tem pessoas, não, mas eu estou muito ocupado. Não, Deus não chama desocupado, Deus chama aquele. Aqui a situação, olha só, está chamando o ocioso agora. Agora, vamos falar sério aqui. Ociosidade é aquele que não faz nada? Não, não. Jesus está falando do ocioso para a vinha. Porque na verdade, alguma coisa, irmão, você está fazendo com o teu tempo. Não está, não está? O que você faz com o teu tempo, irmão? Pastor, eu fico de conversa fiada o dia inteiro na porta da minha casa, até 3, 4 horas da manhã com meus colegas.
Aí como é 4, 5 horas da manhã, eu estou cansado, eu sou filho de Deus, né, pastor? Eu acordo 2 horas da tarde. Aí eu tomo banho, aí eu fico vendo sessão da tarde, com uma pipoquinha, é um filme bom que passa. O outro, eu estou reclamando, pastor, que a crise tão grande, está vindo aí essa corrupção, como é que está? Isso está indo a sério não, pastor. Preciso trabalhar, preciso arrumar um dinheiro. Mas o que você está fazendo para trabalhar? Vou falar aqui, tem pessoas aqui que estão recebendo oportunidade, está deixando passar. Porque preferem viver na ociosidade. Tem pessoas distraídas com muitas coisas. Tem pessoas vivendo uma preguiça baiana do inferno. Meu irmão, em tudo o cristão deve glorificar e exaltar o nome do Senhor. A sua vida, a sua responsabilidade, o seu trabalho podem glorificar o nome de Deus. Quando as pessoas olham para a gente como cristão, um cara desocupado porque não quer nada, você está escandalizando o nome de Jesus. Porque o nome disso para a sociedade se chama vagabundo. Desculpa, a palavra é franqueza. Então está aqui, ó. Estão ociosos. Mas o ocioso, ele está sempre fazendo uma coisa, só que não edifica. Querido, olha, a palavra fala que o diabo, ele veio para matar e roubar o quê? Escute, irmão. Uma das coisas que o inimigo está roubando em nossa geração é um bem que Deus nos deu, que é o tempo. O diabo está trabalhando direitinho, tem muito crente sem discernimento nenhum. Sabe por quê? Só enxerga o que é natural. Exatamente por ter tempo roubado, não consegue enxergar as coisas espirituais. Você já ouviu falar muita igreja sobre chip? Olha o chip, vai ter um momento que o chip, vai ter um chip, só que eu estou preocupado com o chip. O 666, que vai ser o controle de Satanás. Eu não quero botar esse chip não. Eu vou falar uma coisa para vocês. O diabo já botou e você nem sente. E vou te provar. Quantos aí tem celular aí na mãe? E aqui, ó. Se você não trabalhar com sabedoria isso aqui, você já está sendo manipulado pelo diabo. O teu celular, aonde você está, pode ser rastreado. Você pode ser monitorado. Aí pegamos isso aqui, não temos sabedoria porque não oramos a Deus para Deus nos dar sabedoria para administrar a nossa vida, o nosso tempo. Segundo pesquisa, o mínimo que as pessoas estão ficando num aparelho desse aqui é quase 2 horas. Eu sei que tem muita coisa que edifica, mas grande parte, meu irmão, te contamina. Se você não souber administrar, pessoas ficam rolando páginas e páginas nas redes sociais, daqui a pouco passa 2 horas, 3 horas, tempo perdido. Se você contabilizar isso no decorrer dos anos, é anos de faculdade que você perde, que você poderia estar na sala de aula estudando, lendo um bom livro e principalmente buscando a face de Deus. Nós ficamos ali, ó. Aí detalhe, botei a foto. Por dia, meu irmão, para com esse negócio de bandeira toda hora. Bom dia, não sei o que, paz, espírito, vai buscar poder, irmão. Pastor, o senhor está chateado com isso? Não estou chateado se você só vem botando bandeirinha e não busca Deus. Não é porque você me manda uma postagem bonitinha, eu prefiro que você esteja de joelho, orando, ou em pé, orando no banheiro, orando, seja onde eu for, lendo a Bíblia, meu irmão, e crescendo espiritualmente, do que postar alguma coisa que você nem vive. Quantos estão entendendo, Jesus? Aí eu pego a rede social, aí boto lá 10 fotos. Ninguém curtiu. Olha o Instagram do irmão. Olha o meu. Poucas pessoas que me acompanham. Como pode isso? Olha o cara está oprimindo. A inveja está entrando. Aí bota uma coisa na internet, a outra fala, não gosta. Mas por que tu botou? Porque tu expôs a tua vida publicamente. Aí daqui a pouco o irmão comenta, aí fica de briga. Você não deveria ter falado aquilo. Aí o cara está se oprimindo.
O cara está arrumando briga. Tem outros que ficam com inveja, porque ninguém tira foto, irmão, do arroz com ovo e posta. Mas o dia, encontrou talvez um frango lá na cruzilhada, pegou, limpou o bicho, não contou para ninguém, tirou a foto. Irmão, frangão aqui, irmão. Daqui a pouco está comendo frango, estou comendo ovo. Não sabe de onde que veio. Tem gente que quer tirar onda, irmão. Ninguém tira a foto do lado do Fusquinha 66. Aí passa um carro do amigo ali, tu vai no shopping, tem um Camaro amarelo. O cara vai lá e tira a foto, tem que esperar. Pá! Sim, mas vamos comprar um Camaro? Não, estou de Mercedes, estou de busão. Meu irmão, até quando a gente vai ver como menino? Quando eu era menino, eu falava como menino. Fase normal. Eu deixei as coisas meninas para crescer. A gente tem que deixar, irmão. Porque se a gente viver como menino a vida inteira, isso é uma anomalia. É doença. Tem pessoas que se convertem. Novo nascimento. Deus começa a contabilizar. Escute aqui. O cara está 30 anos na igreja. Não muda. Não produz fruto, não serve a Deus. Crente ruim. Você fala, né? É mesmo, sou bem franco. Qual tempo de contabilidade tem esse ano? Quanto tempo a matemática foi feita aí que teve um tempo bom para Deus aí, irmão? Aí, 30 anos na igreja. Aí passa lá no registro de Jeová, contabilidade. Ela tem um computador terrível, hein? Memorial de Jesus. É melhor do que esse dinossauro que tem agora. Agora, o dinossauro, antigamente era um computador, né? Dinossauro Rex, né? Computador gigantesco que tem agora. Registra tudo, a federal pega tudo. Aí vai lá, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Cara, mas o cara não cresceu, o cara andava para trás. 2 anos contabilizado que deu alguma coisa ali. Aí eu começo a pensar, diante dos olhos de Deus, qual a minha idade espiritual? Qual é a sua idade espiritual, irmão? Tem pessoas que às vezes há 5, 10 anos na igreja, o cara entendeu, o cara botou para dentro, o cara cresceu dos 10 anos. Ele é mais maduro do que aquele que está antigo na igreja, que nunca deu fruto. Quantos estão pegando isso? Pastor, o senhor está dizendo que a gente não pode ver a internet? Não é nada disso, irmão. Você está me entendendo errado. Eu uso a internet, eu uso bastante. Agora, isso não pode me roubar da minha comunhão com Deus. Não pode roubar da minha família. Daquilo que Deus tem para mim. Dos projetos de Deus, dos sonhos de Deus, a visão de Deus. Quantas pessoas estão perdendo o seu tempo jogando na lata do lixo? Eu estava vendo aquele arqueólogo, Ronaldo Silva, arqueólogo da Adventista, mas um cara com conhecimento de arqueologia, um cara fera. Ele estava sendo entrevistado pelo líder dos jovens, se não me engano, do louvor, lá na Atitude. Eu vi rapidinho o vídeo. Ele estava falando, irmão, a gente está vendo uma cultura, e o que nós estamos vivendo é uma cultura, mas detalhe, inútil. Nós estamos vivendo uma geração com uma cultura, irmão, meu irmão, totalmente fútil. As pessoas não conseguem nem mais escrever direito, irmão. Nos WhatsApp as pessoas já resumem a palavra, meu irmão. Ninguém lê um livro. Ninguém busca aquilo que edifica, a amizade que se constrói, mas está buscando a amizade que te leva para o inferno. Querido, vai visitar as faculdades hoje. Eu vi um vídeo de uma faculdade, eu pensei, meu irmão, que era o portal do inferno. Eu não estou exagerando não, irmão. O cara filmou e falou assim, ó, você não pode acreditar, mas nós estamos entrando aqui filmando uma faculdade. Os muros tudo pichados, sem luz. Faz corredores, jovens embriagados com bebida, com droga.
praticando, pelo menos, até lugares de sexo, lugares escuros. Uma geração perdida que não sabe para onde está indo. Por isso que, como igreja do Senhor, como líder deste lugar, dessa igreja batista, eu quero formar discípulos deste lugar. Vamos ser verdadeiras igrejas. Vamos celebrar ao Senhor o espírito de gratidão ao Senhor. Eis-me aqui, me ensina a contar os meus dias, a salvar minha família, a parentela, meus amigos da faculdade. Vamos parar de viver somente para nós mesmos, irmão. Vamos ser boca para essa geração profética. Pessoas aos passos largos indo para o inferno, uma nação completamente perdida. Pessoas que não valorizam crentes, jovens, adolescentes, que estão hoje na igreja, mas lá fora estão fazendo besteira. Dá uma passadinha em João capítulo 13, versículo 30. Vai me falar o seguinte, que Judas, comendo um bocado de molhado, onde Jesus falou, aquele que vai trair, é aquele que vai comer um bocado molhado. E a Bíblia fala que Judas comeu esse bocado molhado e saiu, e era noite. Para quê? Para atrair Jesus. Pessoas estão comendo um bocadinho na igreja e estão indo para a noite, que é trevas, para atrair Cristo. Qual é o seu testemunho de vida, irmão? Irmã, jovem, adolescente. Pessoas trocando Jesus, meu irmão, pelo pecado, por um beijinho na boca, por relacionamentos, irmãos, insignificantes, que não tem futuro algum. Trocamos Jesus pelo dinheiro, trocamos Jesus pelo entretenimento. E dizemos assim, nós não temos tempo para orar, não, pastor, não é vida espiritual. Aí eu pergunto, meu irmão, o resultado de tudo isso? Olha como é que está a igreja do Senhor hoje. Eu estou falando só aqui não, eu estou falando igreja geral, irmão. Quantas pessoas enfermas, quantas pessoas, irmão, que não tem estabilidade emocional nenhuma, quantas pessoas que vivem dentro da igreja, mas não tem fé, quantas pessoas só vivem de aparência. Sabe por quê? Não priorizam Deus na sua vida. Quantos casamentos de fachadas? Você está mal, está ruim, vai para o lugar certo. Não é entretenimento que vai mudar o teu casamento, meu irmão. Deus usa pessoas, sinaliza aqui, ó. Que a nossa oração nessa noite venha a ser, Senhor, me ajuda a contar os meus dias, para que venha alcançar um coração sábio. Eu não nasci para mim mesmo. Deus, quando me fez, não foi somente para viver para mim, e nem você, meu irmão. Deus olhou Jeremias e falou, já te conhecia desde o ventre da tua mãe, desde as nações, para ser um profeta. Tudo que Deus faz tem um propósito. Você não caiu nessa vida de paraquedas. Além de Deus te abençoar, de construir família, que é a bênção de Deus, Deus quer interagir com você. Deus quer te levantar em sua geração, independente da sua idade. Quantas pessoas estão buscando ajuda somente natural, e onde tem um Deus que pode mudar o quadro da história da sua vida? Quantos casamentos poderiam ser restaurados e recuperados, mas eu não me disponho a buscar Deus, eu não quero me dispor a orar, eu não quero me dispor a buscar ajuda. Eu acho que as coisas vão vir como vários condom, bateu, então passar a mão na lâmpada de Aladim, vou, apareceu e vai mudar a história. Você está enganado, meu irmão. Para esse menino. Deus tem o seu melhor para nós, mas Deus também tem princípios estabelecidos. A questão é que eu quero quebrar princípio e quero ver o milagre de Deus. Você nunca vai viver assim. Você está assim. Pior do que o engano é o auto-engano. Quantos aqui amam Jesus? Então eu vou falar uma coisa para vocês, ó. Não sei quantos, não sei, eu vou ver a lista, pessoas que vão se batizar. O que está esperando para você se batizar? Sabe o que o batismo declara? Eu quero ter uma vida com Deus, eu quero dizer não para todo mundo. Quando você quer, não quero, ó, gente te assiste, mas sabe o que está dizendo? Eu não quero romper com o pecado. Jesus morreu para você continuar vendo pecado. Meu irmão, a gente tem que parar de brincar de estar na igreja e ser crente. Ou a gente é ou não é. Eu quero avivamento, coisa que aviva a tua obra, Senhor. Mas para viver avivamento, eu não posso quebrar princípio. Para viver avivamento tem que ter tempo com Deus, tempo de qualidade. Meu irmão, eu quero andar com pessoas certas.
Aleluia. Seja seletivo com quem você anda. Não é com qualquer um que você deve andar, não. Eu não estou falando para você ignorar o pecador, pelo contrário. Hoje mesmo falei com muitos ali fora, ó. Jesus colocou a compaixão. Você está indo pelo caminho errado, eu abraço você, eu amo você. Agora, para você andar dia a dia, conversar, não é com qualquer um, não, meu irmão. Anda com pessoas que colocam para cima. Anda com pessoas que vão te edificar. Ande com pessoas que estão no nível da espiritualidade ou maior do que você. Os outros não estão, você está ali para ajudá-lo. Mas para ser seu amigo não é qualquer um. Jovens, acordem. Pastor, eu estou cheio de amigos na rede social. Eu tenho 400. Quando está com dinheiro no bolso, meu irmão, vai ter até 1000. Acabei de conversar com um casal que não conhece Jesus nessa semana. Uma mulher que teve o marido, tudo, empresário. A casa dele tinha uma piscina de 18 metros, falei aqui de manhã. Quase uma cena olímpica, na casa. 6 banheiros. Só a casa tinha 6 banheiros. Casa. Com 40 anos começou a trabalhar com carteira assinada, porque até então sempre foi empresário. Nunca pensou trabalhar de carteira assinada. Ela abrindo o coração, precisando de ajuda, gente ministrando a palavra. Daqui a 7 de setembro, você dança da igual, aproveitar. Pá, 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 pá. Cara, isso mesmo, a minha vida, como é que a vida muda? Meu marido fez aliança ali com o irmão dele, montaram a sociedade, o irmão dele pegou dinheiro com a agiota, a mulher dele ostentava, era Rolex de 20 mil, 25 viagens num ano para Nova York. Quebrou. Pegou dinheiro com a agiota, irmão, Estados Unidos, e ele ficou. O cara hoje é motorista de um cara, um artista aí da Globo. Está vendo isso? A mulher hoje vendendo bijuteria na 7 de setembro no quiosque. Não é vergonha não, estou falando de diferença, né? Aí detalhe que ela falou: os amigos sumiu todos. Sabe o que ela falou para mim? Eu não tenho amigos, meu marido não tem amigo. Eu falo assim, ó, eu estou te conhecendo agora, mas se você quiser eu posso ser amigo de vocês. Sabe o que é isso, irmão? Filha com depressão não é fácil não. Ter um nível de vida alto dessa forma, e você agora trabalhando, problema com cálculo renal, não consegue nem trabalhar. O cara do nada está se levantando, precisa de ajuda. Mas a sociedade dispensa. Cadê os amigos? Ele fala assim, às vezes a gente tem uma vontade de comer uma coisa em casa, chamar alguém para bater o papo com a gente, conversar, né? Jogar a conversa fora. A gente olha para o lado, não tem ninguém. Mas quando tinha dinheiro, almoço R$600, R$700. O que tu anda, meu irmão? Aí Deus proporciona pessoas, de homens, mulheres, para andar com você, e você escolhe para andar com qualquer um. Você é fruto da sua escolha. A nossa vida é uma construção de escolha, irmão. Guarda isso. A nossa vida é uma construção de escolha. Você talvez está vendo coisa hoje que você não se agradou, porque você escolheu algo talvez errado lá atrás. Se a gente não escolher a semente certa, a gente se arrebenta. E Jesus é aquele que dá semente ao semeador. Ele tem a revelação para você, para a sua casa, família, para o seu casamento. E aonde que você está, meu irmão? Eu tenho orado, Senhor, aviva a tua obra, Senhor, no meio dos dias, no meio dos anos, sabe por quê? Na vida espiritual a gente vai, parece que vai cansando, se distraindo, já era um crente do que antes, já começa a distrair. Deus quer avivar a sua vida, o seu final vai ser melhor do que o seu início. Eu profetizo no nome de Jesus. Mas você precisa tomar posição, você precisa correr para o lado certo. Aviva a tua obra, Senhor. E aqui fala, os ociosos, os desocupados. E Jesus falando assim, minha vinha, tanto trabalho para fazer. Pessoas estão ociosas, ou estão distraídas com tantas coisas como Marta. Deus quer contaminar dias que possam glorificar o nome dele.
Eu vi o Rodrigo Silveira falar uma coisa seguinte: é problema rede social? Não, não é problema você bater um papo, não, legal, meu irmão. Agora é o seguinte, ele falou, né? Mesma coisa que o chocolate. Faz mal comer chocolate? Não. Agora você vai comer o dia inteiro chocolate e não comer feijão com arroz? Feijão com arroz. Esse alimento é legal? É. Jogar conversa fora de vez em quando é bom? É bom. Mas você vai ficar comendo chocolate a vida inteira? Coma teu feijão com arroz. Come aquilo que te fortalece e vai te nutrir. E depois vai para o teu chocolate jogar conversa fora. Porque quem te sustenta é Deus, meu irmão. Se ele não for o teu fundamento, não vai ser o dinheiro, não vai ser pessoas, amigos, não vai ser o homem que vai te sustentar. As coisas vêm, acontecem, o dia mal vem, quem vai te ajudar é o Espírito Santo de Deus, é Jesus Cristo, aquele que tem uma aliança contigo. Mas ele pergunta: você quer ter uma aliança comigo? Tem pessoas, meu irmão, deixa eu falar aqui, passando por um problema e está atribuindo a Deus, que é o teu inimigo, é o diabo. Por que está passando isso? Por que está passando isso? Jeremias fala: do que se queixa o homem? A não ser do seu próprio pecado. Às vezes uma enfermidade quer colocar culpa em Deus. O que você tem comido? O que você tem bebido? Ô, meu irmão, peraí, irmão, vamos aprender mais de Jesus? Quando eu era menino eu falava com o menino, mas agora tem que crescer. Jesus não veio colocar enfermidade, Jesus ele tirava a enfermidade do povo. E mostra um momento que Jesus no Novo Testamento colocou enfermidade. Você está debaixo de graça, irmão, por favor, merecido. E Jesus colocou a mão e o cara ficou leproso. Não, porque agora você vai ser disciplinado, porque com essa lepra, agora você vai dar glória a Deus. Que mentalidade! Meu Deus do céu, não conhece nada de Deus, não conhece Deus que sabe. Jesus, ele tirava a enfermidade. Muitas teologias do sofrimento pregadas de uma forma totalmente distorcida, menosprezando o que é a favor de Deus, o que é graça de Deus. Jesus curava todos, irmão. Só um que votou, só você votou a Deus, legal, queria que fosse todos, mas nem por causa disso devolveu a lepra ao leproso. Senão você não vai seguir a Deus por amor, mas sim por uma imposição. Você tem que entender o amor de Deus e responder esse amor com amor. Eu sigo a Jesus não é questão por medo, por engano, não. Eu sigo a Deus porque reconheci o amor dele por mim, a sua obra. Meu irmão, esse Deus é maravilhoso. Agora sim, ir para o inferno ou não, isso é uma consequência. Eu sigo a Deus porque eu amo, ele me amou primeiro. Porque não existe nada melhor e maior do que ele. Porque tudo é dele, por ele e para ele são feitas todas as coisas. Porque em Atos 17, 28 vai me dizer: porque nele vivemos, nele movemos e nele existimos. Isso não é Deus, não somos nada. Por isso eu tenho que colocar, ponderar, ele é meu bem maior. Não tem que ficar no meio do muro não, porque o muro é do diabo, irmão. Aleluia! Então, meu irmão, se você orar a Deus, Deus vai mostrar que vai sobrar tempo no teu dia para você buscar e fazer a obra e servir a Deus e glorificar o nome dele. Por quê? Você está gastando o teu tempo à toa? Vamos lá, aqui ó, para você, Bíblia, 1 Pedro 4, aqui ó, vamos lá, 1,7. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se, olha só, armem-se, também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Fortíssimo, né? Em outras palavras, eu te salvei, te libertei, não é para você voltar para o Egito. O tempo de vida que agora resta a você, viva para cumprir a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? É o melhor de Deus para a sua vida. Porque Romanos 12, versículo 2 fala que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Deus tem o que é bom, agradável e perfeito para mim e para você. Mas para isso tem que ter posição, arrependimento, metanoia, atitude, mudar de direção, cumprir princípios, buscar a Deus, obedecer. Senhor, é isso aqui que estou aprendendo? Então eu quero isso para a minha vida. Amém? Olha lá, no passado vocês gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos, ao mundo.
Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias, farras, na idolatria, repugnantes. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma corrente da imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dedique-se à oração, dedique-se a Deus. Está falando de outro tempo, você perdeu o tempo. Viveu uma vida imperfeita, uma vida longe de Deus, libertinagem e sensualidade. Essa versão é NVI. E Mateus 16, 25 diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Eu não quero perder minha vida por amor de Jesus, não. A gente pensa que é perder tudo, vou sair, vou passear, não vou ter. Nada disso, irmão. É colocar Deus em primeiro lugar. Deus se interessa pelo seu sucesso, irmão. O que Deus não concorda é quando nós buscamos Ele somente quando precisamos, ou deixamos Ele em décimo, nono. Não. Porque nele você vai ver com a melhor sabedoria, porque nele os seus dias serão melhores, porque nele os seus dias serão contabilizados, porque terão peso de eternidade. Cada irmão está fazendo o céu a casa de paz. Meu irmão, você está contabilizando o seu tempo no céu, gente, vocês. Aí céu, você está contabilizando. Sábado estava ministrando para 10 casais. Uma bênção, né? Bênção, que tarde. As pessoas falam assim, que eu falei, só vou dar 3 semanas, hein? Porque a gente está na casa de uma pessoa, está cedendo uma casa boa. E outro casal está trazendo todo o alimento. Pastor, eu vou preparar o alimento para todo mundo. Só me diz quantas pessoas. E o senhor fica responsável para a palavra. Aí eu levei também papel, levei caderneta para dar para as pessoas, para caderninho. O negócio ficou bacana, irmão. Tudo decorado, pintadinho, né? Onde você vai ter bolo de festa, doce. Olha o amor. O amor. Deus se revela através de pessoas a nós. Usa lá, né, Melissa Fiscal, que amor, saindo do recreio. Poderia estar curtindo a casa do recreio, na praia. Não, sabe o que eu vou falar para mim? Isso aqui tem que continuar todos os dias. Se você quiser, vamos fazer todas as semanas. Isso está contabilizando no céu. Cada alma que você alcança, cada vida que você olha, curada, liberta, cada pessoa que tu tira lá do mundo e está levando para o céu, você está levando na sua vida, na sua coroa, peso de glória, peso de eternidade. Você está mudando uma eternidade de alguém, e isso contabiliza no coração do Pai. Igreja, acorda. Eu quero começar 2020 avivadão, mas eu quero começar nesse mês de novembro. Nós vamos saquear o inferno e povoar o céu. Eu estou animado, irmão. Você pode ter tudo aqui, Deus te abençoe, dar um carro bom, casa legal, meu irmão. Mas a nossa ambição tem que ser peso eterno. Filipenses 2:21. Somente busca aquilo que é o céu e não aquilo que é de Deus. Busca, não cresce em tudo, mas não abra daquilo que tem peso eterno, porque naquele grande dia, na soma, na matemática de Deus, na contabilidade, naquilo que vai ser contabilizado, é aquilo que a gente fez para Ele. Aleluia! Romanos 11:36, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu quero terminar com esse versículo aqui. Esse dia, diga comigo, esse dia. Fica de pé, querido. Esse dia. Amanhã você vai dizer, esse dia de manhã. Esse dia fez o Senhor, nos alegramos nele. Nesse dia, mais uma oportunidade que Deus está me dando para glorificar o nome dele. Esse dia Deus está me dando para ser um instrumento nas mãos dele. Esse dia Deus está me dando para mim crescer a minha maturidade. Deus quer me levar para níveis maiores. Nesse dia eu vou ter um tempo para buscar na sua palavra devocional. Eu vou falar com o meu Senhor, o meu Deus. Nesse dia Deus pode me dar uma revelação nova.
Nesse dia Deus vai me dar uma direção que eu devo fazer porque eu ando perdido. Esse dia eu vou correr mais para Ele, porque eu sei que sem Ele nada somos e nada podemos fazer, como disse Jesus. O que tem feito com nossos filhos? Quanto tempo às vezes perdemos hoje? Poderíamos muitos estar aqui. Está jogando com o time hoje? Tá? Eu vi um bando de flamenguistas ali. Flamengo. Aí deixa, de pegar uma palavra dessa, botar para dentro. Tão abençoado, né? Nada contra os flamenguistas, hein? Nada contra. Mas nós temos que bater a libertação aqui, a gente vai estar orando por vocês. Pensa. Nada contra. Agora é o seguinte: se deixar de culto a Deus para o Flamengo. É Flamengo? É Flamengo? Está jogando? Eu não sei. Seja o que for, meu irmão. Seja o que for. Meu irmão, sabe o que isso sinaliza? Você não está bem com Jesus. Não é o caso de vocês, é lógico. Entender que Deus é o primeiro lugar. Vou buscar meu Deus. Se dá tempo, eu vejo. Se for no intervalo, tá legal. Mas eu não vou abrir mão de estar com o meu Deus crescendo, aprendendo, sendo aperfeiçoado, abençoado, porque não é comunhão que Deus ordena a bênção. Às vezes uma palavra dessa pode mudar a história de uma vida. O cara começa a ter um novo entendimento, começa a correr para o caminho certo. Aí brigam, torcida, se matam. Os jogadores, olha o Nike que eu comprei hoje, R$2.000 esse sapato. Agora vai renovar o contrato, colasão de ouro, carrão importado. Misericórdia, irmão. E o cara fazendo trigo coração. Paga nem ingresso, ajuda aí, irmão, ajuda aí. É muita terra, muito natural e pouco céu. Legal torcer pro teu time, nada contra. Mas bota Deus no seu devido lugar. Flamengo perdeu, sei lá, ganhou, perdeu, caiu lá. E aí, o que mudou para você? Tu ficou mais pobre, rico? E aí? Fala pro teu irmão, deixa Deus ser Deus, irmão. Efésios 4:1, Paulo fala à igreja, ele ora: rogo-vos, irmãos, que andeis de maneira digna de acordo com o chamado da sua vocação. Paulo, na sua trajetória, ele fala: combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Só falta receber a coroa da justiça. Eu profetizo que todos nós possamos declarar essa palavra nos nossos últimos dias. Eu não sei quanto mais tempo de vida, de pastora, só acho que a gente tem menos do que antes, pela projeção. Mas eu quero que esses dias venham fazer valer a pena para o reino de Deus. Eu gostaria que você da mesma forma tivesse nessa mesma visão. O que vai contar naquele grande dia, o Rei da Glória, é o Senhor dizendo: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Entra para o gozo eterno. Céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor realmente passam. Aonde está o coração, ali também estará o tesouro. Você pode ter tudo nessa vida aqui, mas não coloque seu coração. O teu coração é dele. Ele não divide a sua glória com